Estava orando a Deus, e comecei a ver anjos ao meu redor, mas uma coisa me deixava intrigado. Eu não conseguia ver o Espírito Santo, mas podia sentir a sua presença fortemente. Um dia senti a sua mão tocar no meu peito e um calor entrou no meu coração. Comecei a orar a Deus pedindo que Ele me mostrasse o Espírito Santo, já que eu vi o próprio Jesus, um homem simples, não esse Jesus que os artistas pintam com olhos verdes, mas nesse homem simples. O que ele tem de maravilhoso é o corpo cheio de glória que encanta qualquer um que se aproxima dele. Toda vez que vejo Jesus, um amor sobrenatural brota do meu peito. Uma sensação que senti quando casei com a minha esposa. Mas esse sentimento que sinto por Jesus é ainda mais forte. É tão forte que você larga tudo por ele. Se ele mandar deixar a sua família por ele, você acaba fazendo isso. Até morrer por Jesus você morre por amor a ele. Deve estar se perguntando, eu não sinto vontade de me sacrificar por ele como está dizendo. Eu também não tinha coragem nem de pregar a sua palavra. Mas a partir do momento que eu me encontrei com Jesus pessoalmente foi amor à primeira vista. Jesus é muito mais do que você pensa. Ele é tão educado. A sua voz é suave. Quando ele fala com você, o seu amor lhe envolve por inteiro. A sensação é muito maravilhosa. E a emoção de ver ele é extraordinária. Eu cresci ouvindo meu pai falar de Jesus. Ele já estava apaixonado, mas eu só ouvia relatos da Bíblia a respeito dele. Mas quando você está de frente com o seu rei, é totalmente diferente. Uma coisa é você ouvir falar o quanto Jesus é glorioso, e outra coisa é você ver ele na sua frente. O calor da sua glória me envolveu desde o primeiro dia, e nunca mais fui o mesmo. Você não pensará mais como um homem natural, mas pensará como Jesus. Dos olhos de Jesus emanava um amor que envolvia a minha alma. O amor que sinto por Jesus explica o mesmo sentimento que a igreja terá ao lhe encontrar na festa de casamento. Você, ao se encontrar com Jesus, vai largar todo o pecado por ele. A dimensão do seu amor cresce a cada momento. Agora eu queria ver o seu Espírito. Eu precisava conhecer o Espírito Santo pessoalmente. E comecei a orar sem parar pedindo para Jesus me revelar ele. Porque na minha visão espiritual eu via anjos e demônios, mas não conseguia ver o Espírito Santo perto de mim. Eu acredito que mesmo com as visões espirituais do sobrenatural ela é limitada, podendo ver até onde Deus permite. Abri a palavra de Deus, e saiu em Lucas 24:16 que diz, mas os olhos deles estavam como fechados para que o não conhecessem. Lucas 24:31 diz, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, essa passagem foi quando Jesus ressuscitou e caminhou perto dos discípulos, e eles não o reconheceram por terem os seus olhos fechados naquele momento. Depois o Senhor abriu os seus olhos e eles reconheceram a Jesus. Eu entendi que mesmo tendo o dom de ver o sobrenatural não poderia ver o Espírito Santo, porque os meus olhos foram fechados para não ver Deus. O Espírito Santo é divino, e não pode ser visto toda hora igualmente a Jesus. Mesmo assim, Deus me deu graça para poder ver o Espírito Santo. Essa experiência marcou o meu ministério para sempre. Eu estava orando com a minha esposa e a minha visão se abriu. Um homem vestido de majestade caminhava pelo meu quarto lentamente. O seu corpo brilhava como a luz, e de dentro dele saíam faíscas de fogo. Eu sabia que era o Espírito Santo, pois a sua glória era muito maior do que qualquer anjo que já vi. O seu esplendor era tão grande que eu olhava para o seu corpo de luz, e os meus olhos não suportavam vê-lo. Eu abaixava a minha cabeça para não cegar os meus olhos. Ele começou a caminhar pelo meu quarto, e toda a sua glória tomou aquele lugar. A minha esposa não conseguia ver, mas conforme ele andava, ela conseguiu sentir a sua presença e foi tomada pelo seu poder, e começou a falar em línguas. Ela não conseguia se controlar, e o seu corpo começou a tremer de tanta unção. Ele se aproximou de mim, e eu não consegui olhar para o seu rosto que parecia o sol. Ouvia a sua voz dizendo, sempre estou perto dos verdadeiros servos de Deus, apesar de não me verem. Eu nunca saio dessa casa. Toda vez que vocês oram estou ouvindo as suas orações e intercedo a Deus por vocês. Eu consolei vocês em suas tristezas colocando o bálsamo para curar os seus corações. Quando a igreja é ensinada na verdade, haverá um nascimento espiritual e serão chamados filhos de Deus. Eles nascem através de mim, sou eu quem os gero, assim como gerei o verbo dentro do ventre de Maria. Os que morrem para o mundo nascerão para Deus e crescerão na minha presença. Desses eu estou cuidando, mas para aqueles que não morreram para o mundo não poderão nascer de novo como filhos de Deus. Os pecados atraem os demônios para as vidas, mas a santidade me atrai para ficar em suas vidas. Eu dou força para que não parem.
Dou resistência espiritual na hora das tentações. Eu tenho me afastado de cristãos que arrumam confusões. Eles têm jogado fora a minha porção que coloquei em suas vidas através de brigas dentro da igreja. A santidade me chama para perto de vocês, para que o meu espírito venha se unir aos seus espíritos, se tornando um só. Robert, conserve o seu azeite. Não deixe que o mundo roube isso de você. Faça que o seu azeite se multiplique através da santidade da oração. Busque a Deus e não pare. Se fizer disso que eu lhe mando, a sua temperatura espiritual irá aumentar, porque aumentarei a sua porção, e deixarei mais fervoroso. A minha presença ficará mais forte em ti, e o meu calor aquecerá a sua alma. Não deixe que essa chama venha se apagar, mas faça que ela venha acender mais e mais. Não perca o calor da minha presença por causa das coisas desse mundo. Não quero que sejas frio ou morno. O meu selo está na sua vida. Essa é a garantia que é salvo. Um cristão reto conduzirá sempre a minha presença todos os dias. A minha força sobrenatural acompanha o crente fiel que vive uma vida inseparável de Deus. A minha unção é pura e não se mistura com o pecado. Mas tudo aquilo que é santo e separado do mundo terá a minha unção. Diga à igreja que para terem a minha essência pura que vem do céu, terão que renunciar ao mundo. Se viverem uma vida no mundo e ao mesmo tempo querendo servir a Deus, nunca verão resultado em suas vidas espirituais. As suas forças de buscarem a Deus têm que ser maior do que a carne. Se não tiverem forças para largarem o pecado, perderão para o mundo. Quando eles receberem a minha unção em suas vidas, irão querer ter isso para sempre. Quem já teve experiência comigo já sentiram isso, e receberam o azeite celestial em suas vidas. Se romperem com o mundo, terão as suas vidas espirituais ligadas comigo. Irei mudar as suas vidas espirituais. Irei transformar os seus e as suas almas até nascerem de novo. Diga para a igreja orar e verão acontecer reações espirituais em suas vidas. Irei fazer o sobrenatural acontecer. Os que estão orando sem parar, as suas temperaturas irá se elevar até que sairá fogo de suas bocas na hora de pregar a palavra santa. A santidade é importante para a vida da igreja. Eles terão o espírito de vida que sou eu. Lhes darei autoridade, e farei eles brilharem como a luz na escuridão. Muitos estão desviados por causa das provações que os assolam, e um grande vazio espiritual está em suas vidas. Mesmo vindo todos os dias para a igreja, estão com esse vazio. Isso é a ausência de mim em suas vidas, que é a escassez espiritual. Eles não oram, não têm intimidade comigo. Quando o Espírito Santo parou de falar, ele se aproximou da minha esposa que orava. A sua presença ficou mais forte e ela não parava de falar em línguas. Eu vi cadeias se quebrando que ainda aprendia, e a sua enfermidade saiu como uma sombra negra do seu corpo. O pecado que havia no seu corpo foi queimado, e saiu de dentro dela parecendo cinza. A unção do Espírito Santo despedaçou o jugo da carne e do pecado que ainda estava nela. A minha esposa tinha uma enfermidade no seu útero e foi curada. Os demônios que tentaram se aproximar da minha casa, ao verem a minha casa ardendo em chamas, correram. A minha esposa tem se aproximado muito de Deus, e quando isso acontece, a tendência é a presença do Espírito Santo ficar mais forte na vida dela. Quer transformação? Tenha contato com o Espírito Santo em sua oração diária. Quando o Espírito Santo se aproximou de mim, a sua mão entrou no meu estômago. Eu senti um calor muito forte dentro do estômago. Ele puxou uma bola de carne dentro de mim que cheirava mal. Ele disse: "Hoje liberto você de um comércio de câncer causado por uma alimentação não saudável que ingeriu. Se esse câncer se desenvolvesse, a sua vida seria curta na terra, mas tem sido útil para os planos de Deus. Não pode morrer agora." O seu poder envolveu o meu corpo. A sua unção estava até na medula do meu sangue. A reação que a sua unção causou no meu corpo foi extraordinária. O seu fogo invadiu todas as células do meu corpo, me enchendo de unção até os ossos. Isso aconteceu com Eliseu, que tinha unção até nos ossos. Quando jogou um homem morto em cima dos seus ossos, ele tocou e reviveu. O Espírito Santo desapareceu do meu quarto e a minha esposa parou de falar em línguas. Gotas de suor desciam do seu rosto. Ela não viu o Espírito Santo, mas sabia que ele estava perto demais da gente. Igreja, o Espírito Santo não é uma pomba. Ele é uma pessoa educada e tem a mesma essência de Jesus. Ele é divino, é santo. Muitos têm blasfemado contra ele, quando atribuem milagres de curas que os demônios fizeram à pessoa do Espírito Santo. Ele me disse essas coisas. Tudo o que acontece de sobrenatural às vezes são os demônios, e o povo atribui a ele como se ele operasse na vida dos falsos profetas, como se ele aprovasse o engano, e mesmo assim operasse.
Digo a vocês que ele está muito longe da mentira. A sua tristeza não o deixa ficar nesses lugares por causa da podridão que fede muito. Ele é santo e não pode ficar dentro de igrejas babilônias. Vocês precisam da presença do Espírito Santo todos os dias para vencer o mundo. Vocês têm dado frutos para Deus. Cadê os frutos do Espírito Santo? Vocês dependem dele para fazer a obra. Sem ele não irão conseguir. Cada um é diferente do outro. Ninguém é igual a você. É o ser único criado por Deus. Não imitem a ninguém. Aprendam a produzir mais para Deus. Deixem de ficar só pedindo coisas materiais. Saiba oferecer o que Deus está querendo. Produzam para Deus. E guardem as suas reservas de azeite para os tempos difíceis. A unção de Deus lhe envolverá, e dará força espiritual para ir até o fim. A sua luz acenderá com esse azeite que é derramado sobre ti através desse testemunho. Tu serás uma pessoa ativa espiritualmente, e a luz resplandecerá sobre vocês. Se estiverem vivendo uma vida santificada, então recebam essa nova unção derramada sobre vocês. Sem a santificação não há azeite, sem o azeite não há luz. Receba a porção da vida dessa palavra em seus interiores. A sua santidade conduzirá o Espírito Santo para a sua vida e serás envolvido com a sua glória. A intimidade com o Espírito Santo envolverá a sua vida com a sua glória. Como é bom ter contato com o Espírito Santo se isolando do pecado e se afastando das ilusões desse mundo. Uma revelação que o Espírito Santo me deixou na sua visita pessoalmente para mim. Irmãos, o Espírito Santo trabalha de uma forma especial na vida daqueles que entregam as suas vidas a Deus. Se quiserem receber o Espírito Santo e se tornarem um vaso usado em suas mãos, façam o querer de Deus. Olha para a sua vida e veja o que falta para ajustar. Ele quer ocupar os espaços vazios em sua vida. Ele tem abundância de unção para derramar na sua vida. Vale a pena renunciar à ilusão do mundo em troca dessa presença divina. Eu vejo a igreja com o coração duro. Não querem renunciar às suas vaidades impedindo do Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Não resistam ao Espírito Santo, igreja. Ele é educado, mas o diabo entra no corpo sem pedir licença e leva a alma para o inferno. O Espírito Santo quer deixar vocês a imagem santa de Deus para que o mundo possa enxergar esse brilho. Mas o diabo quer deformar essa imagem deixando vocês parecidos com feras. Quantos irmãos têm ira no coração, ameaçam os outros, discutem por coisas, não acrescentam em nada, criam contendas e dentro dos lares são feras. O Espírito Santo quer mudar isso em vocês e transformar as suas vidas deixando livres e leves disso tudo. Ele amolece os corações duros de pedra. Uma pessoa justa brilha, e um conjunto de qualidades é acrescentado em sua vida. Para os que nascem de novo são tantas qualidades espirituais. São tantos frutos acrescentados na vida dos que servem a Deus. Eu tive uma visão dos santos com vestes brancas, e um aroma celestial emanava dos seus corpos. Eu vi a pureza das suas vestes, e a luz se atraía ao encontro deles. A luz entrava em seus corpos e depois saíam deles resplandecendo por toda a igreja. O Senhor me disse, esse aroma foi extraído das flores celestiais para perfumar os santos. Tive uma visão com os que vivem no pecado. As suas vestes estavam sujas, e os seus corpos fediam carniça que também exalavam dessas pessoas. O Senhor me disse, os pecados desses povos fedem diante de mim. Depois dessa revelação, tive uma visão de muitos pregadores sendo levantados por pastores e não por Deus. Eles eram carnais e almejavam cargos de confianças para aparecerem. Irmãos, Deus escolheu você para a santidade, não para assumir um cargo para fazer a vontade do pastor. Ele pode lhe ungir para ser o seu representante na terra, ministro do Evangelho. Não espere unção de homens. Através desse testemunho, vejo pessoas tendo intimidade com o Espírito Santo. Vejo crentes aprendendo a falar com o Espírito Santo e entendendo a sua vontade, andando na direção que lhe mandar. Vejo Deus levantando pessoas das cinzas. O Senhor disse, para os crentes que oram, mantenham as chamas acesas. E se precisarem de combustível para acender é só pedir que o tanque espiritual está abundante. Para os santos que continuam crescendo na graça do meu Espírito e não retrocederam em suas vidas espirituais, eu tenho grandes promessas para esses. Eu tive uma visão com muitos crentes perdendo a sua porção que tinha recebido. As suas chamas foram apagadas porque deixaram o frio do mundo congelar as suas vidas se envolvendo com as coisas desse mundo. Diminuíram o seu tempo de buscarem a Deus, dando mais tempo para aquilo que lhes afasta da presença do Espírito Santo. A santa doutrina acende essa chama que se apagou. Só precisa de uma reação da oração sincera para que a chama venha se acender. Quanto mais orar, mais o fogo da sua vida se inflama.
A minha esposa, depois daquela noite de impacto com a presença do Espírito Santo, foi pregar em uma casa. O culto era somente de mulheres. Ela estava diferente, cheia de azeite, e quando pregou incendiou aquela casa, e todas as mulheres foram renovadas com o poder de Deus. Um crente, quando tem intimidade com o Espírito Santo, é um receptor da graça de Deus e um gerador de discípulos. Ele forma seguidores. À noite fui pregar onde congrego, e tive uma visão do Espírito Santo pousando no ombro de um irmão. Dessa vez ele estava na forma de uma pomba, e se movimentava dentro da igreja voando por todos os lados. A atividade do Espírito Santo começou na igreja. Ele é a luz da vida dos que o buscam. Eu vi o Espírito Santo derrubando escamas espirituais dos olhos de muitos irmãos. Aquela pomba pousou no meu corpo, e senti uma eletricidade invadindo a minha alma. Estava cheio de unção, e quando um irmão passou perto de mim, sentiu essa presença e foi impactado com o poder de Deus. Esse jovem nunca tinha falado em línguas, e pela primeira vez falava recebendo esse dom. A minha esposa também ficou mais participativa na igreja. Voltamos para casa e eu tive uma visão com o Espírito Santo. Dessa vez ele estava na forma de um homem e adornava uma mulher de vestido branco. O Espírito Santo adornava a noiva não com joias do mundo, mas dos adornos espirituais. A noiva foi adornada de perseverança, virtuosidade, perdão, leveza, amor, fidelidade, gratidão, docilidade, esperança, harmonia, felicidade, união, tranquilidade, vida, piedade, paz, ternura, perfeição, sabedoria, pureza, suavidade, graça, renúncia, paciência e solidariedade. Essa mulher parecia uma noiva pronta para casar. O Senhor me disse: "Meu espírito está preparando a minha noiva para se encontrar comigo." No dia seguinte fui visitar uma igreja, e quando comecei a pregar a minha visão se abriu, e estava vendo chuvas de fogo caindo dentro da igreja. Eu fui impactado ao receber essa chuva, mas o povo da igreja não sentia nada. Perguntei ao Senhor por que fui o único que sentiu essa chuva. Jesus me disse: "Essa chuva fui eu quem derramei, mas o povo está morto espiritualmente, e quem já morreu é incapaz de sentir alguma coisa. Se eles não sentem nada é a ausência do meu espírito. As suas lamparinas se apagaram. Eles precisam acendê-las urgentemente antes que seja tarde demais. Precisam do renovo." Quando cheguei à minha casa para orar, tive uma visão de uma grande cidade. Os demônios faziam o pecado se multiplicar por toda essa cidade. É o ninho dos demônios instalados naquela cidade. O pecado está nas grandes cidades onde os valores espirituais são invertidos, lugares de más influências para as crianças. Essas sociedades malignas estão construindo uma geração incrédula. Todas essas cidades estão caminhando em direção ao inferno. Eu vi essas pessoas queimando como lixos no fogo do inferno igual à guiena da Bíblia. Eles pareciam lixos com as vestes maltrapilhas, rasgadas e imundas. Essas cidades tinham festas, bebidas, prostituição, drogas e tudo o que vocês nem imaginam. Eu vi o ninho dos demônios nos grandes centros da cidade. Essas cidades são lugares de corrupções da raça humana, onde as igrejas sofrem para pregar a doutrina. O lixo do pecado é espalhado nas cidades. Os cristãos que vivem nessas cidades sofrem muito com os efeitos da malignitude desses lugares. Temos que orar muito e estarmos em constante vigilância para não sermos surpreendidos pelo mal. O mal que está nas cidades atinge as famílias, e são nesses lugares que há a concentração do pecado. Vi na visão demônios entronizados nos centros urbanos. Essas cidades são filiais da grande Babilônia que em breve surgirá nesse mundo. Eu vi na visão novas atrações dessas cidades atraindo as pessoas para a morte. Na visão, todas essas cidades se uniam para formar a grande Babilônia. Jesus resgatou um homem bêbado do monturo de lixo dessa cidade, purificou dos seus pecados e o resgatou da perdição. Hoje ele é um grande homem que prega a palavra. Viciados nas drogas foram libertados por Deus e tirados desse mundo para sua glória. Graças aos homens de Deus, ainda existem mestres que ensinam a palavra pura de Jesus e cuidam bem das ovelhas para não se perderem. Eles têm trazido o povo enganado pelos falsos profetas até o aprisco santo de Deus. Essas ovelhas são limpas com a palavra de Deus e curadas das falsas doutrinas. Almas doentes estão sendo cuidadas por homens sérios que não misturam o santo evangelho com a falsa doutrina. Vendo essa visão, o Senhor disse: "Meu servo, proteja o rebanho das falsas doutrinas, e proíba eles de assistirem pregações dos falsos profetas. Eles estão com os seus nomes escritos no meu livro da vida." O Senhor me mostrou na visão um rebanho que pertence a um pastor. O rebanho estava com a pelagem da lã caindo e cheio de feridas. O Senhor disse: "Olha como esse rebanho está engodado pelos falsos profetas." Tive uma visão com milhões de anjos indo para várias igrejas.
Alegrei-me quando vi aqueles seres celestiais. O Senhor me disse: por que se alegras? Isso me entristece, filho. Eles são anjos da luz. São espíritos enganadores que imitam as obras do Espírito Santo. Eles possuem os falsos profetas para realizarem os seus planos de perdição. Esses falsos profetas, quando recebem esses demônios, não têm mais a vida normal. Esse é o Espírito Santo que os falsos profetas estão entregando ao povo, uma cópia pirata dele, uma imitação falsa. Esses espíritos enganadores tomarão as suas bocas em profecias e eles pensarão que é o meu espírito. Na visão, eu vi milhões de espíritos que produzem calor dentro da igreja imitando o Espírito Santo. As pessoas profetizavam, pulavam, caíam no chão, gritavam, dançavam e se rastejavam por causa desse calor. Quando os falsos profetas diziam: recebam a unção do Espírito Santo, eu vi muitas pessoas dando lugar para receber as suas porções malignas. Eu vi um óleo enegrecido se derramando nas cabeças dessas pessoas. Essas pessoas pensavam que eram obras do Espírito Santo e davam gargalhadas com o poder que pensavam ser do Espírito Santo. Eu vi as vestiduras dessas pessoas sujas de lama. Não havia pureza em suas vidas espirituais. O maior engano delas é pensar que podem receber o Espírito Santo sem a santificação. Eu vi milhões de espíritos da luz que não eram da parte de Deus indo para outras igrejas. Eles se transfiguraram em anjos do engano parecendo com os celestiais. O Senhor me disse: esses mesmos espíritos são do espiritismo kardecista que incorporam nas pessoas, dizendo que é a pessoa que morreu. Eles estão dentro das igrejas profanas. Também aparecem na feitiçaria com outros nomes. E agora nas falsas igrejas se passam pelo Espírito Santo. Eles são enganadores. E mais pessoas davam lugares para eles pensando em ser o calor do Espírito Santo. Os falsos profetas diziam: assim diz o Senhor, hoje ungirei vocês como reis dessa terra. E chamavam os cristãos lá na frente. Um demônio derramava o óleo negro nas cabeças dos crentes que foram lá na frente. Os falsos profetas logo depois derramavam óleos ungidos na cabeça daqueles irmãos e profetizavam uma falsa unção. Aqueles crentes caíam no chão com os seus corpos todo tremendo. A partir daquele momento eles foram levantados com a mesma autoridade dos falsos profetas para realizarem as suas falsas obras. Eles recebiam falsos dons para realizarem milagres investidos com autoridades cedidas pelos falsos profetas. O Senhor me mostrou saindo águas imundas do interior desses falsos profetas. Eu vi um demônio dizer: eu reino nesse lugar, sou o Deus deles, estes fazem a minha vontade, irei operar aqui até eles receberem as suas coroas de vida eterna. O demônio deu uma gargalhada terrível. Vi o demônio da sensualidade se passando pelo Espírito Santo. Ele usa as mulheres sensuais em profecias. Eu vi o espírito da passarela usando uma irmã. Esse espírito também trabalha na vida das modelos e transforma as aparências deixando-as sedutoras. Vi o espírito do alisamento de cabelo e da pintura, que deixa os cabelos igual aos das mulheres de comercial de TV. Vi também o espírito da sensualidade masculina usando homens que usam shorts, andam sem camisas e usam roupas apertadas no corpo. Vi demônios sedutores masculinos do adultério, da fornicação que induzem para a prostituição. Esses demônios usavam crentes que não foram libertos da imoralidade. Eles saíam dos filmes pornográficos, fotos de revistas e do Facebook de mulheres sensuais e entravam na mente desses irmãos. Vi uma igreja católica. Um padre falava para as pessoas darem lugar para o Espírito Santo. Ele dizia que elas iriam cair no chão e repousar no Espírito. Aquelas pessoas caíam em um sono espiritual quando caíam no chão. Eu vi o demônio da idolatria se passando pelo Espírito Santo e enganava o padre. Também vi uma igreja evangélica, e o pastor dessa igreja fazia as pessoas dormirem. Elas recebiam um nocaute e caíam no chão como mortos. E havia um demônio responsável pelo engano. Depois dessa visão eu fui visitar uma igreja. Tive uma visão de chuvas de fogo caindo do céu. A igreja foi impactada com aquela chuva, menos eu. Perguntei ao Senhor em minha oração, o porquê não senti nada com essa chuva. O Senhor disse: estais revestidos com a minha armadura. Esses chuviscos das trevas não podem penetrar no seu corpo. Logo depois, eu vi um monstro horrível entrando na igreja e se transfigurava em um anjo de luz. Ele apareceu para uma irmã fazendo ela se alegrar. Aquela irmã recebeu uma profecia daquele demônio dentro da igreja. Ela disse para toda a congregação que viu o anjo dentro da igreja. O povo começou a glorificar a Deus. Ela disse que o anjo lhe trouxe uma profecia para dar para o povo, e contou tudo. Eu sabia que era um demônio enganando aquela irmã. Eu fui para casa quando acabou o culto, e fui orar até as 3 da madrugada. Um anjo apareceu a mim e disse: hoje irei lhe arrebatar para mostrar o inferno. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo:
Não acredite, não é da parte de Deus. Eu expulsei aquele espírito da luz que veio me trazer uma mensagem. O Espírito Santo disse: aqueles que têm uma aliança comigo não deixarei os demônios enganarem. Ore bastante, pois tem 7 feiticeiras que estão com o seu nome na magia para destruir o seu ministério. Elas estão com muita ira de você. Quando foste na cidade de Arusa ganhou muita alma. Elas perderam muitos clientes para quem trabalhavam com os seus serviços das trevas. Mesmo elas estando na África, que é um lugar muito longe daqui, os seus feitiços são poderosos. Quando o Espírito Santo me revelou isso, eu tive uma visão com essas bruxas. Elas estavam reunidas e invocavam um demônio-chefe. Eu vi na visão quando esse demônio apareceu a elas. Uma delas disse: eu quero matar aquele jovem que veio aqui. Qual é o preço do sacrifício? Eu tenho 21 bodes de todas as cores e 56 galinhas. O demônio disse: é muito pouco para matar um crente daquele nível espiritual. Não é fácil pegar ele. Dá muito trabalho. Eu não vou sair com a minha tropa daqui e viajar para uma terra distante com essa pequena oferenda. A feiticeira disse: peça o que quiser e eu lhe darei. O demônio disse: vocês querem que eu tome a vida dele? Vida se paga por vida. A vida de uma de vocês pela vida dele. As feiticeiras olharam assustadas por não esperarem um preço tão alto. Até que uma delas disse: não se preocupe, eu ofereço a minha vida em troca. Sou a mais fraca entre vocês. Alguém tem que continuar o trabalho. Eu sei que estarei em um bom lugar com Jesus. O demônio mandou uma das feiticeiras cravar um punhal no coração dela e usar o seu sangue no ritual de morte. Eu vi quando sacrificaram aquela mulher, e os demônios pegaram a sua alma e desceram para o inferno. Quando elas fizeram aquele ritual de morte, o demônio-chefe com seu batalhão vieram para a Europa atrás da minha cabeça. Viajaram vários quilômetros para me matarem. Eu estava orando e senti quando mais de 100 demônios chegaram. Eles ficaram no meu quintal e rodearam a minha casa. Era de madrugada quando eles vieram para me matar pensando que eu estaria dormindo. Comecei a escutar barulhos no meu quintal e em cima do telhado. Eles começaram a bater na minha janela e a minha esposa acordou com o barulho. Eu disse para ela ficar em espírito, e juntos começamos a fazer aquela oração poderosa. A minha visão se abriu, e vi quando aqueles demônios cercaram a minha casa e apontaram as suas mãos em direção à minha casa. Das suas mãos saíam dardos negros. Não era só um. Eu vi milhões de bolas negras vindo para cima de mim e minha esposa. Foi um bombardeio de dardos na nossa casa, mas eu percebi que aqueles dardos pararam em um grande escudo que nos cobriam. O grande escudo de fogo que se formou nos protegeu detendo todos aqueles dardos. Eu vi quando os milhões de dardos disparados caíram por terra e o chão ficou em trevas. O piso da minha casa ficou todo escuro, e a terra sugou todos os dardos para dentro dela como se suga a água da chuva. O piso do meu quarto ficou normal, e aquelas legiões de demônios foram embora e voltaram para a África, porque lá são os seus territórios. Aqui onde eu moro são outros demônios que agem nessa região. A minha esposa disse que não viu quando os demônios atacaram, mas sentiu um peso negativo, uma presença diabólica na casa. Abri a palavra de Deus e caiu em Salmos 91:4 que diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Agradecemos a Deus por mais uma vitória nessa guerra espiritual. Imagina se eu não tivesse uma vida santificada. Eles teriam me tocado. Qualquer cristão que vai fazer uma missão em lugares perigosos sem renunciar ao mundo corre o grande risco de morrer, pois os demônios matam. Fui convidado para pregar a palavra em uma igreja. Quando comecei a falar da santidade do corpo, uma mulher evangelista esperou eu terminar a pregação. Se levantou do banco e disse que não acreditava nas minhas palavras, me acusando de falar heresias. Isso aconteceu no final do culto quando eu fazia oração pelas pessoas oprimidas. Uma mulher estava manifestada por um demônio e caiu no chão. Eu olhei para a mulher evangelista e disse: Está falando isso porque não quer largar a vaidade. Tu precisas de libertação. Ela disse: Eu já sou liberta pelo sangue de Jesus e nunca caí endemoniada na igreja. Eu respondi para ela: Vou fazer um desafio com você, já que disse que é coberta pelo sangue de Jesus. Vou mandar o demônio que está dentro do corpo dessa mulher que está no chão entrar no seu. Se tiver andando na santidade, esse demônio não encontrará espaço dentro do seu corpo por causa da habitação do Espírito Santo. Eu dei ordem para o demônio sair do corpo da mulher e mandei-o entrar no corpo da evangelista. A evangelista foi possuída pelo demônio e caiu no chão. Provei para a igreja toda que ela estava errada a respeito da vaidade do corpo. Aquela evangelista estava com uma maquiagem forte. Ela passou batom preto e lápis nas sobrancelhas.
Ela queria me envergonhar na igreja dizendo que eu estava errado em pregar contra essas coisas. Eu expulsei aquele demônio da sua vida e ela acreditou nas minhas palavras. Igreja, zele pela santidade do seu corpo. Não despreze essa doutrina porque o seu corpo é morada do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para fazer a boa obra. As irmãs da minha igreja não usam maquiagem. Um dia elas estavam orando. Eu vi uma bola de fogo encostada.